Josué 3 e versículo 13 diz assim, medite muito nessa palavra, Deus tem uma revelação para os nossos corações. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que há de cima descem, pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, como os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Amém? Aqui um texto bastante conhecido das Escrituras, um texto que por muitas vezes expressamos, por muitas vezes falamos, mas o que nos chama a atenção aqui é que Israel, aquele povo que peregrinou por 40 anos no deserto, agora tinha restado a segunda geração. A primeira geração já estava extinta, já todos haviam morrido. E aqui está a segunda geração sob a liderança de Josué. Era um momento decisivo. Era um momento em que Israel iria entrar na terra da grande promessa de Deus. Deus havia prometido essa terra. Era para a primeira geração. Mas eles não entenderam. O coração da primeira geração se encheu de murmurações, se encheu de divisão, de rebelião, se encheu de incredulidade, até que Deus disse: vocês não entrarão na terra que eu prometi. Mas Deus, levante a tua mão, Deus sempre tem um meio de cumprir com a sua palavra. Ele nunca deixa de cumprir com a sua palavra. E ele disse a Moisés: a primeira geração não vai entrar. Mas se a segunda obedecer os meus andamentos e andar nos meus estatutos, eu os colocarei na terra que eu prometi a Abraão. E aqui Israel está nesse momento, um momento tão ímpar. Está diante da terra da promessa, mas tinha um grande obstáculo à frente. Pode baixar a mão. Ali estava o rio Jordão. E aqui, como nós lemos, o rio estava transbordando das suas ribanceiras. Estava diante de nós, ali eles estavam diante de uma enchente. O rio estava muito cheio. E como passar? Não havia uma ponte. Não tinha como passar o rio. Um grande povo, idosos, crianças. Então ali, Deus fala ao então agora líder Josué e diz para os sacerdotes, virem com a arca. E quando nós falamos da arca, aqui nós temos candelabro, mas a arca representa a presença de Deus. A arca da aliança representa, aqui tem um pequeno tipo, representa a presença de Deus.
E os sacerdotes, então, com a arca, Deus disse: vocês entrarão no rio. Há uma grande diferença, porque o primeiro grande milagre, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus fez soprar um vento toda aquela noite. E pela manhã havia um caminho completamente seco no meio do Mar Vermelho. E o povo atravessou. Mas agora a situação era outra. Até a extensão, a distância a ser percorrida no Rio Jordão era menor, mas o rio era profundo. E Deus está dizendo a eles: coloquem a arca, levem a arca e entrem no rio. Ele não disse: o rio vai se abrir, o rio vai parar. Não, entrem no rio. Há uma grande diferença. E quando aqueles sacerdotes começaram a entrar no Rio Jordão, uma vez aqui, Deus revelou dessa forma: eles não olhavam para a esquerda, nem para a direita e nem para baixo. Eles olhavam no horizonte e começaram a caminhar passo a passo, passos lentos, entrando no rio com a arca. O rio com sua grande correnteza. Uma enchente, nós conhecemos, aqui temos um rio. Quando Deus nos dá uma ordem para marchar, como homens de Deus, como servos de Deus, nós temos esta opção de exercer uma fé e olhar para Deus e marchar, e caminhar, e andar. Ou ficar olhando para as adversidades. Nós notamos que o apóstolo Pedro, quando então, num barco junto com os outros discípulos, no meio de uma grande tempestade, as ondas se levantavam no mar da Galileia, o vento forte, e de repente eles não estavam ali com o mestre, Jesus não estava no barco. Mas olhando eles à noite, olhando para a tempestade, viram um homem que caminhava sobre as águas. E ali eles olharam e se assustaram e disseram: é um fantasma. Ali é um fantasma, já não chega a tempestade, agora aparece um fantasma. E Jesus grita e diz: sou eu, não temais. Quando Jesus disse sou eu, eles conheceram a voz. E Pedro disse assim: Senhor, se realmente és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus olhando disse: Pedro, vem. E Pedro desce do barco e vai olhando para Jesus e começa a caminhar sobre as águas. Mas quando veio a onda que impacta, uma onda forte, quando veio a primeira onda, Pedro tira o olhar de Jesus e olha para a onda. E quando ele olha para a onda, vem um tufo de vento. E ele olha para o vento. Olhou para a esquerda, olhou para a direita. E quando ele olha para a esquerda e olha para a direita, ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele clama. E Jesus estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, queridos, aqui nós estamos diante de uma situação de entrar num propósito com Deus, um propósito maior, uma fidelidade maior, um desafio maior. Quando aqui o sacerdote, ele sabia que o rio era violento. Eles sabiam que se entrasse e Deus não fizesse um milagre, eles com certeza perderiam a sua vida, aquela arca pesada cairia sobre eles e eles morreriam afogados.
Mas eles estavam determinados. E por que eles estavam determinados? Eles tinham uma experiência já de Deus operar, de Deus falar, de Deus agir já na primeira geração. Eles tinham sobre eles a presença de Deus, e tendo a presença de Deus, eles sabiam que estavam diante de um grande desafio, o desafio de levar a nação para a terra da promessa. Eles não podiam negligenciar, eles não podiam falhar, eles não podiam de forma alguma ter o seu coração tomado pelo medo. Eles tinham que enfrentar e colocar sua fé em ação. Ou é marchar, ou é marchar, ou marchar, ou marchar. Não tinha plano B, não tinha uma outra opção. A única opção era se entregar verdadeiramente a um propósito de Deus. Eu quero vos dizer que grandes vitórias, grandes promessas de Deus só são reveladas quando nós também estamos determinados a ter um único plano em nossas vidas, que é nos entregar literalmente a Deus, sem questionamento, sem dúvida, sem observações, sem ponderações, nos entregar verdadeiramente. Eu vou marchar e conquistar, eu vou marchar e vencer, ou é vencer ou vencer. Alamachanda rebalabasturri. Aqui Deus está falando de duas águas: as águas de cima e as águas de baixo. O rio também tem onda, então ali estava diante do rio. E quando eles avançam, o rio seca? Não, o rio não secou. Eles começam a entrar e a água começa a subir nos seus pés. Eles sentem que a água está subindo a seus pés. Eles param? Não. Eles continuam. A água está subindo, é perigosa, mas eles pararam? Não. Estavam determinados. Queridos, eu tenho certeza que diante do rio, como aqui se expressa nas Sagradas Escrituras, as águas de cima era uma onda, as águas de baixo era outra. Duas forças de água muito forte. Eu quero vos dizer que a revelação do Espírito nos leva a que essa primeira onda, as águas de cima, expressam algo que, em muitos casos, rouba a nossa fé. Roubar. Que é uma palavra chamada medo. Medo. Nós somos alvo desse medo. Esse medo começa lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. A Bíblia diz que a partir do pecado Adão vai se esconder. Vai fugir da presença de Deus porque está com medo. Os homens desobedecem a Deus e constroem uma torre chamada Babel, liderados por Nimrodes, porque estavam com medo. Medo de se espalhar pelo mundo, medo de conquistar a terra. E o medo vive assombrando a humanidade. E o mundo está com medo. Tem medo da morte. Mas hoje ainda falávamos, na hora de Deus o pó volta para o pó. Mas é na hora de Deus. Amém? Então, queridos, o medo, ele é o maior ladrão de fé. Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele rouba através do medo. O medo ele coloca em você. O medo não vem de Deus. A coragem vem de Deus. O medo vem das trevas. E Satanás coloca medo em nossos corações. Satanás coloca uma realidade diante de nós. Satanás coloca um materialismo diante de nós. Para nos assustar. Para nos amedrontar. Para roubar a comunhão, a fé. E nós olhamos para a primeira onda e temos medo. E quantas vezes Deus tem um propósito maior para a tua vida? Quantas vezes Deus tem um sonho maior para a tua vida?
Quantas vezes Deus quer fazer algo maior na tua vida, mas o medo está furtando, o medo está te roubando a fé, e você fica às vezes esperando em Deus. Estou esperando em Deus, mas a ordem não era esperar, era marchar. Mas você não marcha porque está com medo. Tem medo. E a Bíblia diz que o medo rouba a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós não temos essa profundidade com Deus, não andamos no propósito de Deus, não marchamos no propósito de Deus, as revelações, as grandes vitórias, a promessa ou promessas ficam paradas, travadas. E aí Satanás triunfa com a sua bandeira do medo. Porque temos medo dessa onda. Olhamos para o rio, não, mas olha ali, é muito grande. Como Pedro olhou para onde? Não, mas para aí, mestre está me chamando lá, mas olha essa onda aí. Mestre disse para mim ir lá, mas olha o vento que veio agora. Esse vento não estava antes. Levante a mão para o céu. Bem alto. Muitas vezes Deus manda vento na nossa vida. Manda vento. Na minha vida, o que mais veio até hoje foi vento. Mas cada vez que o vento vem e passa, você vai ficando mais alicerçado, com mais fé, com mais determinação, com mais coragem. Como diz, tudo aquilo que não te mata te deixa mais forte. E ali quando vem o vento, é para nos intimidar. Mas quando nós vencemos esse medo, vencemos essa intimidação, vencemos essa ameaça do diabo, nós marchamos em direção a Deus. Nós marchamos em direção à conquista da promessa de Deus em nossas vidas. Pode baixar a mão. Então, como é importante nós dominar, usar a fé para dominar. Deus tem um propósito na minha vida, não, mas não é agora, é depois. Agora eu não tenho tempo, eu vou repensar essa história aí, eu vou repensar esse propósito. Nós ficamos fugindo muitas vezes de uma comunhão com Deus porque temos medo. Queridos, eu vou para a segunda onda, as águas de baixo. As águas de baixo, elas são mais fortes que as de cima. As de cima, elas se esparramam, mas as de baixo vêm com mais força. Sempre a correnteza no rio, ela está mais abaixo do que acima. E essa segunda onda, o Espírito Santo diz que é a possessão. Essa também rouba grandes vitórias de nós como cristãos, como igreja. O que é a possessão? A possessão também é uma onda forte, porque é um espírito de posse. Eu tenho um espírito de posse, é um espírito maligno terrível. Eleva o coração do homem, é um narcisismo. Esse carro é meu, essa casa é minha, essa empresa é minha, esse salário é meu, esse ganho é meu. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, o Senhor diz assim, levante a tua mão para o céu. Meu é o ouro, minha é a prata. Salmo 24. Todos os moradores da terra, todas as possessões, tudo que nela existe, tudo que está aqui, do Senhor é a terra. Todos os seus moradores pertencem a Ele. Todos os bens, tudo é do Senhor. Quando Deus me chamou lá no Jardim Atlântico, tramando aí, eu tinha casa, tinha carro, tinha empresa. E Deus falou muito para mim ali, Ele se revelou de forma muito surpreendente e gloriosa. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu nunca esqueci. Ele disse, você vai perder tudo. O diabo vai tirar tudo que você tem. Tudo.
Na verdade, sobrou uma Marajó no final da história. Mas no final da história sobrou a semente. Mas Deus disse assim, levante a mão para o céu, não desanima e fica a mão bem alta assim, isto, determinação. No final Deus disse assim, mas saibas que tudo que vai sair das tuas mãos, um dia volta. Porque tudo é meu. Aí eu vi que já não tinha nada. Já era de Deus. E baixa a mão. Quando nós temos esse espírito de posse, nós temos um espírito de domínio sobre nós mesmos. Nós excluímos a presença de Deus. Excluímos. Quantas pessoas não conseguem ser abençoadas? Não são abençoadas, na verdade, porque não são realmente fiéis nos seus dízimos. Roubam de Deus. Eu sou dizimista, mas rouba. A possessão dessa onda te assusta, te dá domínio. Não, mas isso aqui é meu, dou o que eu quero. Eu faço como eu quero. Não é como o Espírito Santo fala. É como você fala. E é por isso que muitas e muitas bênçãos, como diz na palavra, é por isso que os céus retêm. Retém. Quando nós retemos aqui embaixo, lá em cima também é retido. Depois não sabemos. E o diabo cega a mente, conforme o Espírito Santo me mostrou. O diabo cega a tua mente e diz para você que o problema é a pandemia, o problema é o mercado, o problema é a situação do mercado, o problema é a crise, o problema é o governo. Na verdade não é problema nenhum. O problema é a possessão que te afasta de Deus. Essa onda, ela te afasta. Porque quando você tem, é teu. Então Deus disse, então eu não estou no negócio. Então é você que tem a posse. Quando nós quebrantamos o nosso coração, Deus, eu quero entrar num propósito de fidelidade, de obediência contigo. Eu não vou ter medo desta onda. Eu vou marchar em direção à grande promessa que o Senhor tem para mim. Muitas vezes você pensa, mas cadê a promessa de Deus? Deus falou e cadê a promessa? E Deus olha lá de cima e diz, e cadê a tua fidelidade? Onde está a tua fidelidade? Onde está o teu propósito que tu fez e não tem cumprido? Eu nem lembro. Não, você lembra. É um mecanismo do homem que é de negação, ele esconde, ele nega. Não fiz, não, você fez. Nada passa impune aos olhos daquele que criou os céus e a terra. Mas eu almejava uma grande vitória. Deus também almejava um grande quebrantamento do teu coração. E não ter mais essa posse, não temer mais essa onda forte que é um domínio, que leva para a avareza, leva para a idolatria. Deus quer quebrar paradigmas aqui hoje, quer quebrar estrutura. O Espírito Santo quer levar você em direção à grande promessa de Deus. Mas você tem que marchar olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé. Não, isso aqui é de Deus. Satanás vai dizer, mas é muito. E você olha, é muito. Aí você perde a benção. Quando você olha para Deus, não, isso aqui é de Deus, não é meu. Seja quanto for, é de Deus e não é meu. Tudo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Quando nós nos apresentarmos diante dele, o que levaremos? Somente o que praticamos aqui nesta terra. Só isso, o resto fica aqui. Nesse momento, quando o sacerdote, olhando para a terra da promessa, começar a marchar com a arca do Senhor sobre os seus ombros. O que representa essa arca sobre os ombros? É quando o Senhor, o Espírito Santo, tem um total controle da tua vida. É total, não é parcial, não é em alguns pontos. Quando ele tem o total controle, ele está acima.
E você se submete e carrega a promessa de Deus sobre teus ombros. E quando os sacerdotes começaram a entrar naquele rio, sem olhar para as ondas, sem olhar para nada, sem temerem a nada, as águas começaram a baixar. Conforme eles davam os passos, a água parava, a água ia baixando. Deus pegou a mão e estendeu o rio e fez ele esparramar para lá, e foi parando as águas, e eles marchando, caminhando, molhando os pés, mas não desistiram, e foram entrando, e toda a nação de Israel passou o Jordão, glorificando a Deus. E ali foi a porta da grande promessa daquela nação. Entraram de vez na terra da promessa.